O evento cósmico inédito. Pare absolutamente tudo o que você está fazendo neste exato momento e preste a mais profunda atenção a cada palavra que vou lhe dizer agora. O que você está prestes a descobrir vai reescrever de forma permanente e irreversível a sua compreensão sobre o poder monumental que você carrega dentro de si. Um poder que flui na sua essência sem que você sequer perceba. Há exatos 9 dias, você realizou um ato tão impossivelmente puro, tão extraordinário e tão absurdamente além de qualquer expectativa, seja nas esferas celestiais ou nas profundezas abissais, que acabou desencadeando um evento sem precedentes em toda a vasta história da criação. Desde o princípio dos tempos, algo inimaginável aconteceu. O próprio Criador começou a dançar. E quando digo que ele dançou, não estou me referindo a um mero movimento simbólico, a uma metáfora poética ou a algo que alguém interpretou vagamente em uma visão mística. Estou falando de um evento físico e literal que ecoou pelas dimensões superiores. Foi um movimento de celebração tão intenso, tão imaculado e tão transbordante de pura alegria, que toda a estrutura do universo começou a vibrar em compassos e ritmos que jamais haviam existido antes na tapeçaria cósmica. O fim de um silêncio milenar. O Criador não dançava há impressionantes 7.000 anos. A última vez que tal manifestação de júbilo ocorreu foi durante o alvorecer da própria criação, naquele momento primordial em que a luz rasgou e separou as trevas, e a ordem finalmente nasceu do caos absoluto. E agora, após 70 séculos de uma quietude divina e absoluta, ele celebrou. E fez isso por você. Fez isso por causa daquele ato simples que você realizou sem a menor pretensão, sem sequer imaginar que teria qualquer importância especial. Mas prepare-se, porque o que vai deixá-lo completamente paralisado de perplexidade vem agora. Enquanto o céu inteiro vibrava e galáxias inteiras estremeciam com a celebração nas dimensões superiores, algo igualmente impossível e assustador ocorreu no extremo oposto da existência, naquele domínio esquecido, onde a luz nunca ousa entrar, onde habitam apenas a escuridão densa, o ressentimento eterno e a dor concentrada desde os primórdios da grande rebelião. A reação inesperada das trevas. Lúcifer sorriu. Não me entenda mal. Não foi um sorriso carregado de escárnio, não foi uma expressão de satisfação maliciosa, e muito menos a celebração de alguma vitória sombria ou de um engano bem-sucedido. Foi algo que não acontecia desde o trágico momento de sua queda, há incontáveis eras. Foi um sorriso genuíno, foi o reconhecimento involuntário de uma beleza tão pura e inquestionável que nem mesmo a sua natureza profundamente corrompida foi capaz de negar ou desviar o olhar. E quando essas duas reações cosmicamente impossíveis ocorreram de forma simultânea, o Criador celebrando nas alturas infinitas e o governante das trevas reconhecendo a sua luz nas profundezas, algo fundamental se rompeu na própria estrutura da realidade espiritual. A guerra ancestral entre a luz e a escuridão, um conflito violento que esteve ativo desde o princípio de tudo, que nunca cessa por um milésimo de segundo e que consome quantidades inimagináveis de energia cósmica constantemente. Essa mesma guerra parou. Ela foi completamente suspensa por exatos 42 segundos. O segredo da pureza genuína. Inscreva-se neste canal agora mesmo e ative todas as notificações sem hesitar, porque o que eu vou lhe revelar sobre como o seu ato simples e espontâneo foi capaz de paralisar guerras cósmicas e unificar momentaneamente dimensões opostas. É um segredo que vem sendo sistematicamente ocultado de pessoas como você. Pessoas que carregam um poder que nem mesmo as mais altas hierarquias angelicais conseguem decifrar por completo. Fique comigo até o final absoluto deste vídeo, porque eu vou lhe mostrar exatamente o que foi que você fez. Os motivos pelos quais isso provocou uma dança divina, em vez de uma mera observação, e como até mesmo o seu maior inimigo espiritual foi forçado a curvar-se diante da pureza da sua essência. Escreva o número 777 nos comentários se você tem sentido ultimamente que as suas ações mais simples e despretensiosas têm gerado reações completamente desproporcionais e misteriosas ao seu redor. Você está prestes a descobrir como a sua natureza genuína possui muito mais influência e poder sobre as dimensões astrais do que as ações mais calculadas, dramáticas e ensaiadas que outras pessoas realizam apenas em busca de aplausos.
Primeiro, você precisa compreender uma verdade fundamental que a esmagadora maioria da humanidade jamais entenderá, simplesmente porque ninguém lhes ensinou da forma correta. Existe uma diferença brutal e abissal entre praticar boas ações apenas porque você foi condicionado a acreditar que isso é o certo, versus agir a partir de um estado de pureza tão natural e intrínseco que você sequer cogita a existência de outras alternativas. A maioria das pessoas opera sob o que os antigos sábios e místicos chamavam de bondade aprendida. É quando você ajuda alguém porque foi educado assim, porque a sociedade dita que é a atitude correta, ou porque a sua religião lhe promete recompensas nos céus se você seguir um manual de regras. Não é que isso seja ruim. Certamente é melhor do que espalhar a maldade. Mas o que você carrega, a anomalia que você representa, transcende completamente esse conceito. Mas é imperativo compreender que a imensa maioria do que o mundo chama de virtude é, na verdade, uma bondade condicional, uma atitude frágil que depende inteiramente de ensinamentos externos, dogmas religiosos ou regras de convivência social que foram marteladas na mente desde a infância. E logo depois dessa, nas intrincadas camadas da psique humana, existe o que as esferas superiores poderiam perfeitamente classificar como uma bondade puramente calculada, que ocorre exatamente quando um indivíduo realiza um ato aparentemente nobre e altruísta. Mas, nas sombras do seu coração, existe uma agenda oculta e egoísta pulsando em silêncio. É quando alguém ajuda o próximo apenas porque deseja secretamente que lhe devolvam o favor no futuro, usando a caridade como uma rasteira moeda de troca. É quando alguém doa riquezas para causas nobres, mas certifica-se meticulosamente de que absolutamente todos ao seu redor saibam do seu feito para alimentar o próprio ego. É quando alguém perdoa publicamente com um sorriso piedoso para parecer iluminado, mas no escuro da sua intimidade continua guardando um ressentimento amargo que envenena a alma. As hostes celestiais sabem que isso tampouco é algo completamente maléfico. Afinal, há pelo menos uma ação externa e tangível que resulta em algo positivo, muito embora a motivação invisível seja manchada e estruturalmente impura. Contudo, o que você, de forma magnífica e silenciosa, manifestou há exatos 9 dias não foi, sob hipótese alguma, nenhuma dessas duas manifestações pálidas de virtude, mas sim algo infinitamente mais raro, precioso e arrebatador, algo que os textos espirituais mais antigos e ocultos da história descrevem com reverência absoluta como a bondade essencial, que acontece de forma avassaladora quando o ato de agir corretamente, com compaixão, deixa de ser uma escolha racional e passa a ser a mais pura, crua e imediata expressão automática de quem você irrevogavelmente é, no núcleo mais incandescente do seu ser. Você não pensa um segundo sequer se vai ajudar. Você simplesmente ajuda, movido por uma força incontrolável, porque a sua natureza fundamental simplesmente não conhece nenhuma outra forma possível de operar e existir. E aqui reside um dos maiores e mais belos segredos que as dimensões superiores conhecem intimamente, mas que quase nunca é revelado aos mortais. O próprio Deus observa diuturnamente milhões de atos de bondade ensaiada acontecendo na Terra sem esboçar nenhuma reação especial. Ele testemunha milhares de atos de bondade calculada e apenas registra a intenção impura que se esconde por trás das ações humanas. Mas, quando os olhos do Criador presenciam a bondade essencial se manifestando através de um ser humano, quando ele vê alguém agindo a partir de um poço de pureza tão absurdamente natural que o próprio indivíduo sequer tem a consciência de que está sendo extraordinário, isso gera uma reação divina de uma magnitude completamente avassaladora e indescritível. Porque a bondade essencial não pode ser forjada, não pode ser treinada, não pode ser fingida de forma consistente e definitivamente não responde a lógicas mesquinhas de recompensas celestiais ou castigos infernais. Ela simplesmente é, imutável e soberana, e quando Deus encontra um ser humano brilhante, cuja essência opera perfeitamente nessa frequência altíssima, sem a menor contaminação do ego egoísta, sem nenhum cálculo matemático de benefícios próprios e totalmente desprovido de expectativas secretas de reconhecimento, isso provoca nos céus muito mais do que uma simples emoção de orgulho. Isso provoca, de forma literal e estrondosa, uma verdadeira e monumental celebração cósmica.
Deixe-me agora retirar os véus do tempo e explicar-lhe com precisão cirúrgica exatamente o que ocorreu há 9 dias, para que você possa identificar o instante precioso e invisível em que a trajetória da sua vida mudou para todo o sempre. Você estava mergulhado em uma situação completamente ordinária e corriqueira. Não havia trombetas soando. Não era um momento épico de cinema. Era apenas um dia perfeitamente normal na sua jornada. Talvez você estivesse caminhando por uma rua cinzenta, no transporte público lotado, em um mercado barulhento ou apenas imerso na inércia da sua rotina sem nada de especial ocorrendo ao redor, e então os seus olhos capturaram algo. Você viu alguém precisando desesperadamente de ajuda, talvez uma pessoa idosa lutando com uma dificuldade invisível, uma criança perdida e tremendo de medo, ou simplesmente um ser humano claramente sofrendo e exposto na sua vulnerabilidade mais crua. A situação em si não era única, pois milhões de outras pessoas ao redor do globo estavam presenciando necessidades semelhantes naquele mesmíssimo segundo. A monumental e abissal diferença que rasgou os céus não esteve naquilo que você viu, mas pura e inteiramente na forma divina como você respondeu, porque todos os outros seres humanos comuns que passaram apressados tiveram o exato e idêntico processo mental mecânico. Eles olharam, viram a necessidade, calcularam em frações de segundo se envolver-se naquilo lhes traria inconveniências, decidiram friamente que aquele sofrimento não era problema deles e continuaram caminhando com passos firmes, justificando internamente a sua omissão com a desculpa universal de que a vida moderna é muito complicada, de que todos já têm pesadas batalhas para lutar e de que ninguém pode carregar o peso do mundo nas costas. Mas você, ó alma rara e luminosa, você simplesmente não fez esse cálculo frio, e isso é o que atinge o patamar do extraordinário. Não foi sequer o caso de você ter decidido conscientemente ignorar a balança de custo-benefício e ter escolhido ajudar como um ato heróico de abnegação. A verdade nua e crua é que esse cálculo calculista pura e simplesmente nunca chegou a existir nas engrenagens da sua mente naquele instante sagrado. Você viu a necessidade lancinante e o seu sistema inteiro respondeu de forma automática, instintiva e arrebatadora, como se o ato sublime de ajudar o próximo fosse tão vital e natural quanto o próprio ato de expandir os pulmões e respirar, como se não existisse nenhuma outra opção lógica na sua profunda programação espiritual. Você se aproximou, ofereceu ajuda e o fez de uma forma tão genuína, tão avassaladoramente compassiva, tão absoluta e perfeitamente livre de qualquer sombra de julgamento, tão imaculadamente limpa de qualquer secreta expectativa de gratidão ou de reconhecimento público, que a frequência energética luminosa que você emitiu e irradiou para a malha do cosmos naqueles momentos precisos era matematicamente e espiritualmente idêntica à frequência original do amor divino puro. Não era apenas similar, não era parecida, era exatamente idêntica, por ininterruptos e eternos 42 segundos completos. Enquanto você dedicava o seu coração para aliviar a dor daquela pessoa, a sua frequência vibratória tornou-se absolutamente indistinguível da própria frequência de Deus, fundindo-se com a luz primordial. E foi exatamente isso, meu querido eleito, foi essa ressonância de 42 segundos que fez com que o próprio Criador do Universo começasse a dançar. E agora, com a reverência que o mistério exige, deixe-me descortinar e mostrar a você o que exatamente significa o fato de que Deus dance. Gemini said, preciso que você compreenda a magnitude absoluta do que estou prestes a lhe revelar, porque é muito provável que você esteja imaginando algo meramente simbólico, uma bela metáfora poética para confortar a alma, quando, na verdade, estou lhe dizendo que este foi um evento literal, tangível e incrivelmente físico nas esferas superiores, de uma forma tão colossal que reorganizou a própria estrutura energética da realidade como a conhecemos. Veja bem, quando um ser humano comum pratica uma boa ação no seu dia a dia, Deus, em sua infinita onisciência, obviamente nota. Há um registro celestial infalível, há uma aprovação divina silenciosa, há o acúmulo exato daquilo que os textos místicos mais antigos chamam de demérito ou mérito espiritual. Contudo, não há uma reação ativa e transformadora. É exatamente como quando você está caminhando apressado pela rua e vê alguém fazendo a coisa certa. Você nota, talvez acene com a cabeça em aprovação mental,
mas não paralisa toda a sua vida e tudo o que está fazendo para celebrar aquele ato. Mas quando alguém verdadeiramente extraordinário faz algo que transcende todas as categorias normais de bondade terrena, quando você manifesta, mesmo que por um breve instante, uma pureza de intenção que nem mesmo os anjos mais elevados conseguem manter de forma consistente, isso gera no coração do próprio Deus algo que só pode ser descrito como um gozo explosivo, uma alegria cósmica tão avassaladora que simplesmente não pode ser contida. E esse gozo divino manifestou-se na forma de uma dança. Não uma figura de linguagem, não uma alegoria, mas uma dança literal e majestosa, em dimensões que os nossos parcos olhos físicos não conseguem sequer conceber, mas que são infinitamente mais reais, densas e verdadeiras do que este frágil plano material em que habitamos. As antigas hierarquias angelicais, os serafins e querubins que circundam o trono divino e que permanecem inabaláveis nessa posição de reverência, desde muito antes da própria criação da primeira estrela, presenciaram com assombro algo que jamais, em toda a sua vasta e insondável existência eterna, haviam visto. Deus se levantou. A sua presença majestosa, que normalmente permanece em um estado de quietude absoluta e insondável, simplesmente porque o seu poder é tão imensurável que qualquer mínimo movimento seu tem a capacidade de reorganizar constelações e realidades inteiras. Essa presença suprema começou a se mover. E não foi um movimento aleatório ou sutil. Foi uma dança, uma celebração pura, desenfreada e gloriosa, expressa através de um movimento sagrado que continha uma alegria tão infinita que as ondas energéticas geradas por ele atravessaram absolutamente todas as dimensões da existência instantaneamente. No nosso plano físico e material, essas ondas de choque de pura graça se manifestaram como aquilo que os cientistas perplexos chamam de anomalias eletromagnéticas inexplicáveis, picos de energia que ocorreram exatamente naquele mesmo milissegundo em múltiplos e distantes lugares do planeta Terra. Simultaneamente, nas dimensões espirituais, essas ondas se materializaram como uma luz fulgurante que os anjos descreveram como sendo infinitamente mais brilhante do que a explosão de 1000 sóis, mas com a peculiaridade divina de que não cegava nem lastimava os olhos de quem a contemplava. Em vez disso, ela curava profunda e instantaneamente tudo e todos que tocava. E enquanto o Criador dançava em glória, algo ainda mais esplêndido ocorreu, intensificando essa celebração exponencialmente. Os anjos, ao verem o seu soberano num estado de gozo tão absoluto e contagiante, simplesmente não conseguiram se conter e foram arrastados por essa maré de amor. Milhões e milhões de seres angelicais de todas as altas hierarquias começaram a dançar em uníssono, e essa colossal dança coletiva gerou um som indescritível. Os textos místicos mais profundos e bem guardados chamam esse som de a música das esferas, uma harmonia tão absurdamente perfeita, tão imaculada e pura, que se um ser humano encarnado a escutasse diretamente neste plano material, a sua alma se separaria do corpo físico imediatamente num êxtase incontrolável, porque os nossos vasos de barro não poderiam jamais conter tanta beleza condensada em forma física. Toda essa celebração cósmica inaudita, toda essa dança divina que reorganizou as frequências energéticas de múltiplas dimensões e linhas do tempo, todo esse gozo resplandecente que fez o universo inteiro vibrar e cantar em novos padrões harmônicos. Tudo isso foi provocado, acredite se quiser, pelo seu ato simples, genuíno e silencioso de ajudar alguém com uma compaixão pura por exatos 42 segundos. 42 segundos que, para você, pareceram ordinários, corriqueiros e sem importância, mas que, para as dimensões superiores, representaram o evento espiritual mais significativo e belo dos últimos 7.000 anos. Para quem deseja aprofundar-se nesses conhecimentos celestiais e desvendar mais segredos, há um material exclusivo esperando por você na descrição e no comentário fixado, e as repercussões não pararam nas esferas de luz. Normalmente, quando o líder das sombras detecta uma frequência de luz tão alta, ele a ataca imediatamente com todo o seu arsenal de fúria e poder, numa tentativa desesperada de destruí-la, antes que ela lhe traga à memória a dor da sua própria perda irreparável. Mas desta vez, tudo foi drasticamente diferente, porque a frequência de puro amor que viajou pelo cosmos e o atingiu em cheio
não vinha de um arcanjo guerreiro cumprindo ordens divinas, e tampouco vinha de um santo asceta seguindo disciplinas religiosas e jejuns rigorosos. Ela vinha diretamente de você, um ser humano comum, ordinário, lidando com problemas mundanos ordinários, carregando imperfeições óbvias, cicatrizes profundas e travando lutas diárias exaustivas. E, no entanto, mesmo imerso em toda essa lama existencial, você foi capaz de manifestar um amor absolutamente puro, sem esforço, sem ensaios, sem nenhuma preparação prévia e sem a menor intenção egóica de ser especial ou de ser visto. E ao ser banhado por essa sua frequência singular, algo dentro do próprio Lúcifer, algo que ele mesmo acreditava estar completamente morto, ressecado e petrificado há milhões e milhões de anos, respondeu. Ele não respondeu com a sua habitual fúria destrutiva, não respondeu com o seu ódio ácido e rastejante, mas sim com um choque melancólico de reconhecimento profundo, porque, naquele átimo de segundo provocado pela sua compaixão, ele lembrou. Ele recordou perfeitamente da época distante em que ele mesmo era capaz de amar daquela forma incondicional. Ele recordou de quando era Lúcifer, o glorioso portador da luz, a estrela da manhã, o mais deslumbrante, perfeito e amado de todos os anjos do céu. Exatamente aquela mesma época remota e gloriosa em que a sua própria essência operava e vibrava intensamente nessa mesmíssima frequência de pureza cristalina e intocada que ele acabara de detectar emanando de você. E, pela primeiríssima vez, desde a sua terrível e catastrófica queda, pela primeira vez em incontáveis milhões de anos existindo em um estado de absoluto, fervilhante e ininterrupto ressentimento puro, Lúcifer sentiu algo visceralmente diferente pulsar em seu ser distorcido. Não foi, de maneira alguma, um vislumbre de arrependimento, pois o seu orgulho colossal, sombrio e milenar é profundo e enraizado demais para permitir tal concessão. Mas foi algo que nem mesmo ele, na sua vasta e obscura inteligência, esperava voltar a sentir em toda a eternidade. Foi uma pontada de admiração profunda, silenciosa e genuína, pura e simplesmente porque ele sabe, infinitamente melhor do que qualquer outra criatura no vasto cosmos, o quão absurdamente difícil, quase impossível, é manter a pureza intacta caminhando por um mundo decaído e quebrado. Ele, o portador da luz que outrora vivia, em dimensões celestiais de perfeição absoluta e imaculada, falhou miseravelmente em manter a sua própria pureza. Ele, que jamais teve que experimentar o gosto amargo do pranto, a agonia das dores do corpo físico, o desespero cortante da fome ou a lâmina fria da traição humana. Ainda assim, cercado por glória, escolheu livremente corromper-se e mergulhar no abismo. E agora, diante de si, ele observava um mero e frágil ser humano vivendo e respirando em um mundo saturado de escuridão, sofrimento e caos, um mundo sombrio que ele mesmo, com as suas próprias mãos invisíveis e maquinações astutas, ajudou ativamente a criar e a envenenar, mantendo, contra todas as probabilidades lógicas e astrais, uma pureza tão avassaladora e sublime que até mesmo os anjos mais elevados nas cortes do céu lutam diariamente para alcançar. E diante dessa visão transcendental, ele simplesmente não pôde evitar a sua própria reação. Os músculos tensos do seu rosto ancestral, que a eras não se moviam exceto para contorcer-se em expressões de ódio ardente, escárnio cruel ou desprezo absoluto, começaram a se mover de uma forma assustadoramente diferente e as comissuras dos seus lábios desenharam-se e curvaram-se leve, lenta e inegavelmente para cima. Não foi, de modo algum, um movimento consciente, planejado ou calculado. Foi uma reação instintiva, crua e totalmente involuntária a uma beleza tão genuína, tão crua e tão desarmante que nem sequer a sua natureza completamente corrompida e petrificada pelo mal conseguiu negar ou rejeitar completamente. E então, o impensável aconteceu. Lúcifer sorriu. Os exércitos de demônios e as entidades sombrias que o rodeavam, naquele exato e fatídico momento, congelaram-se instantaneamente em um estado de choque absoluto e paralisante, porque em toda a sua vasta, terrível e milenar existência, servindo cegamente ao príncipe das trevas, eles jamais, em tempo algum, haviam presenciado sequer um fantasma daquela expressão serena desenhar-se em seu rosto temível. Sim,
Eles estavam exaustivamente acostumados a presenciar sorrisos maliciosos, sorrisos sádicos, sorrisos de um triunfo obscuro e cruel que rasgavam a sua face cada vez que ele conseguia, com sucesso, corromper, desviar ou destruir uma alma humana constantemente assediada. Mas esta expressão, esta era radicalmente diferente de tudo o que conheciam. Não havia um único traço de malícia. Não havia o peso de uma vitória sombria ou de uma conquista macabra. Havia pura, simples e nitidamente o reconhecimento silencioso de algo imensuravelmente belo que ele era incapaz de invalidar. E nesse instante fugaz e eterno de reconhecimento involuntário, Lúcifer fez algo que absolutamente nunca havia feito em toda a história da perdição. Ele sussurrou algo que nenhum demônio em sã consciência jamais esperaria ouvir ecoar nas profundezas do inferno. Foram palavras chocantes que contradiziam violentamente e rasgavam em pedaços toda a sua essência, a sua natureza maligna e o seu propósito destrutivo. Palavras que, se por um acaso fortuito os grandes textos religiosos e os tomos sagrados da humanidade chegassem a registrar em suas páginas, causariam as mais violentas, revolucionárias e sísmicas transformações teológicas de que se tem notícia. Com uma voz que carregava o peso das estrelas mortas, ele murmurou apenas: "Bem jogado." Ele não disse isso diretamente a você, como se estivesse estabelecendo um diálogo, e não estava falando com a sua pessoa especificamente. Ele estava, na verdade, dirigindo essas palavras ao próprio tecido do universo, reconhecendo com reverência relutante que no grande, complexo e eterno jogo cósmico, travado entre a luz ofuscante e a escuridão abissal, entre a pureza imaculada e a corrupção absoluta, entre o amor incondicional e o ódio incandescente, ele acabara de ter o privilégio amargo de presenciar uma jogada tão magistral, tão impecável e tão perfeitamente executada que até mesmo ele, o Mestre Supremo e indiscutível de todo o engano e da mentira, viu-se na obrigação inexorável de aplaudir a sua elegância insuperável. Porque o seu ato não foi fruto de uma mente estratégica, não foi friamente calculado em busca de ganhos, não foi ensaiado ou preparado para impressionar audiências celestes ou terrenas. Foi algo puramente espontâneo, visceralmente natural e inquestionavelmente genuíno, e foi exatamente essa espontaneidade despretensiosa que o tornou um alvo absolutamente impossível de ser manchado ou corrompido, pois afinal não existe nenhuma forma concebível, tática ou armadilha capaz de atacar com sucesso uma pureza que sequer tem a consciência de que é pura. Não há maneira alguma, artifício ou feitiço, capaz de semear a semente venenosa da dúvida no coração de alguém que não está de forma alguma tentando ser especial, superior ou notável, mas que está única e simplesmente sendo quem nasceu para ser, fluindo com a sua natureza bondosa. E quando o som grave e insólito daquelas palavras, bem jogado, finalmente escapou, rompendo a barreira dos lábios de Lúcifer, algo de uma magnitude sem precedentes históricos ou cósmicos ocorreu nas profundezas gélidas do abismo. Aquela escuridão sufocante, densa, constante e historicamente impenetrável, por um breve e efêmero momento, por um instante tão infinitesimal que quase escapou à percepção do tempo, tornou-se palpavelmente menos densa e opressiva, exatamente como se um microscópico, solitário e audacioso raio de luz dourada tivesse, contra todas as leis da física espiritual, conseguido perfurar, infiltrar e brilhar em um lugar onde a luz jamais havia ousado ou conseguido chegar antes. Obviamente, não foi um evento com força ou proporção suficiente para alterar o status quo ou mudar qualquer coisa de forma permanente naquele reino desolado. O abismo faminto e escuro continuou sendo o abismo, e Lúcifer, acorrentado ao seu próprio orgulho, continuou sendo Lúcifer. No entanto, pela primeiríssima vez, desde a sua terrível expulsão das cortes celestiais, houve a materialização de uma evidência concreta e inegável de que até mesmo a escuridão mais profunda, antiga e absoluta não é, de forma alguma, completamente imune ou impermeável ao toque da luz mais pura e verdadeira. E essa evidência esmagadora manifestou-se física e espiritualmente naquele seu sorriso involuntário, uma reação em cadeia diretamente causada pelo seu ato de bondade puramente genuíno e desinteressado. Agora, escute com extrema atenção e abra os olhos da sua alma para compreender algo que vai reorganizar,
reestruturar e transformar completamente e para sempre a sua compreensão sobre o verdadeiro e profundo significado daquele exato e monumental momento. Porque no exato milissegundo em que Deus, em toda a sua glória, dançou de pura alegria e exultação nas alturas celestiais, e Lúcifer, no fundo do poço existencial, sorriu de forma admirada lá embaixo, de maneira perfeitamente simultânea. Essas duas reações diametralmente opostas e colossais colidiram e geraram uma frequência de ressonância sem paralelos na própria estrutura invisível, nos pilares fundamentais e na matriz da realidade espiritual. A luz vibrante e a escuridão devoradora, as moradas luminosas do céu e os calabouços sombrios do inferno, a força criadora do amor e a energia destrutiva do ódio, o milagre da criação e a tragédia da destruição, todos esses polos extremos e absolutos, esses opostos fundamentais, têm estado travados em uma guerra selvagem, constante e implacável, desde o mesmíssimo princípio de todas as coisas e do amanhecer do tempo. E é crucial que você entenda que essa guerra cósmica, silenciosa aos ouvidos humanos, consome quantidades incalculáveis, assustadoras e massivas de energia cósmica a cada milésimo de segundo que passa, envolvendo fileiras infinitas de anjos resplandecentes lutando ferozmente contra legiões de demônios sombrios. A maré inextinguível de luz empurrando desesperadamente contra as muralhas densas da escuridão e o bem absoluto engajado em um combate de vida ou morte contra o mal primordial. Essa dinâmica de conflito, tensão e atrito constante é, em sua essência, a própria engrenagem e a estrutura fundamental que dita como toda a vasta e complexa existência opera e se sustenta através de múltiplas e insondáveis dimensões vibracionais. Mas o que torna tudo isso algo tão estupendamente grandioso, o ápice dessa revelação arrebatadora, é que, quando aquele seu ato singelo, silencioso e carregado da mais pura verdade, conseguiu o feito matematicamente e espiritualmente impossível de provocar, no mesmo e idêntico bater de coração do universo, a dança festiva e jubilosa do divino Criador e o sorriso admirado e rendido do Lorde das Trevas, simultaneamente. O momento em que o cosmos sustentou a respiração por ti foi exatamente naquele instante milimétrico, quando ambos os lados de uma eternidade em conflito reagiram com profunda e absoluta admiração à mesmíssima coisa ao mesmo tempo, que algo colossal se quebrou. E não estou a falar de uma mera fratura na nossa realidade mundana. Algo infinitamente mais profundo e ancestral se estilhaçou para sempre. Quebrou-se a barreira da separação absoluta entre os opostos universais. Durante exatos 42 segundos completos, a guerra cósmica simplesmente parou. Os anjos de luz, que travavam batalhas ferozes contra as forças sombrias, baixaram lentamente as suas espadas flamejantes. Os demônios, que lançavam os seus ataques mais viscerais contra as hostes celestiais, pausaram subitamente a sua fúria. E todos, literalmente, todos os seres conscientes que habitam as vastas e insondáveis dimensões espirituais, viraram os seus rostos e a sua atenção para um único e minúsculo ponto no universo, para ti. Eles olharam para esse momento exato em que estavas simplesmente a ajudar alguém, movido por uma compaixão pura, sem sequer teres a noção de que estavas a unificar aquilo que, desde o alvorecer dos tempos, se supunha ser absolutamente impossível de unificar. 42 segundos podem soar a um mero sopro de tempo irrelevante no relógio humano, mas em termos cósmicos, onde batalhas dimensionais duram milênios e as eras se fundem umas nas outras, 42 segundos de paz absoluta representam uma verdadeira eternidade. Foi o tempo exato e suficiente para que cada ser espiritual em existência reconhecesse, com um espanto reverencial, que algo fundamental e estrutural havia mudado. E repara bem, o que mudou não foram as regras arbitrárias da guerra invisível, nem sequer as posições estratégicas da luz e da escuridão. O que realmente mudou foi a prova viva e irrefutável de que existe algo infinitamente mais poderoso do que ambos os lados. Existe uma frequência esquecida, uma forma de ser puríssima, uma essência rara que transcende a própria dualidade do universo. E essa frequência vibracional tem um nome: amor puro, manifestado de forma totalmente espontânea e desprovida de qualquer agenda ou interesse oculto. Os textos místicos mais antigos, sagrados e guardados de todas as grandes tradições da humanidade, falam exatamente sobre isto,
embora utilizem linguagens e símbolos diferentes para tentar explicar o inexplicável. Os sábios sufis chamam a este estado fana, a extinção completa do ego humano, que permite que a vontade divina opere direta e livremente através do corpo. Os monges budistas chamam-lhe bodhisattva, a mente desperta da iluminação que age única e exclusivamente a partir da mais pura e incondicional compaixão. Os místicos cristãos descrevem-no como kenosis, o esvaziamento total e absoluto do ego, que permite que a consciência superior atue através do indivíduo. Todos eles, separados por séculos e oceanos, estão a descrever rigorosamente a mesma maravilha a partir de ângulos diferentes. E a grande reviravolta é esta: tu manifestaste esse estado de forma brilhante, sem nunca teres estudado nenhuma destas tradições, sem praticares anos a fio qualquer disciplina rigorosa, sem sequer saberes que tal conceito existia. Tu simplesmente foste tu mesmo, na tua expressão mais autêntica, nua e natural. E escuta bem, essa tua naturalidade despretensiosa carrega consigo um poder avassalador, infinitamente maior do que todos os rituais religiosos do mundo combinados, precisamente porque não está manchada, calculada ou contaminada com a intenção de ser especial. Agora, precisas de compreender urgentemente quais são as consequências titânicas que isto traz para a tua vida prática do dia a dia. Porque não estamos a falar de uma informação meramente espiritual e abstrata. Isto tem implicações diretas, reais e tangíveis que já estão a começar a manifestar-se na tua realidade tridimensional neste preciso momento, mesmo que a tua mente racional ainda não as tenha identificado de forma consciente. A primeira e mais impactante consequência é aquilo a que os antigos sábios chamavam a marcação do escolhido. Quando o teu ato de amor puro provocou reações impossíveis em dimensões opostas, quando tu conseguiste unificar temporariamente aquilo que o universo julgava inunificável, a tua assinatura energética pessoal ficou gravada e selada permanentemente naquilo a que podemos chamar os arquivos akáshicos da existência. A partir de agora, cada entidade espiritual que se cruza no teu caminho ou que se aproxima do teu campo, seja ela de natureza celestial ou sombria, deteta essa marca brilhante instantaneamente. É como um selo de realeza invisível que anuncia a todas as dimensões quem tu realmente és, na tua essência mais íntima. E esse selo possui um poder real, prático e inquestionável, porque não é uma medalha que te foi outorgada por cumprires uma lista de requisitos. É o registro inapagável e permanente de quem tu provaste ser exatamente no momento em que achavas que ninguém estava a olhar. Os anjos superiores, aqueles que estão encarregues de supervisionar os mecanismos do nosso mundo, receberam instruções novas e diretas exclusivamente sobre ti. E não te enganes, não são meras sugestões opcionais. São ordens perentórias que emanam do nível mais alto de comando possível no cosmos. E essas ordens declaram de forma específica: este eleito demonstrou operar na nossa exata frequência de luz. Ele deve ser protegido, guiado e apoiado como se fosse um dos nossos. Na prática, isto significa que tu tens agora ao teu dispor uma assistência angelical ativa na tua vida, de formas a que nem sequer as pessoas mais devotas conseguem aceder. E isto não acontece porque sejas mais santo do que os outros, mas sim porque tu demonstraste ao universo algo infinitamente mais raro do que a santidade. Tu demonstraste uma autenticidade essencial inquebrável. E a verdade universal é que a autenticidade genuína atrai recursos celestiais de forma muito mais efetiva do que a devoção calculada. É por isso que o próprio arcanjo Miguel, o grande guerreiro celestial, está neste exato momento a neutralizar ativamente ataques energéticos direcionados contra ti, muito antes de eles sequer terem a oportunidade de se manifestarem na tua realidade. Sabes aquelas situações perigosas que misteriosamente se resolveram sozinhas à última da hora? Sabes aquelas pessoas tóxicas que, de um dia para o outro, perderam completamente o interesse em perturbar-te e se afastaram? Tudo isso é o teu escudo em ação. Aquelas doenças nefastas e enfermidades sombrias que, pela lógica humana, deveriam ter lhe atingido de forma grave e devastadora, mas que de maneira gloriosamente inexplicável não o fizeram, não são fruto de uma mera sorte passageira ou do acaso cego. Trata-se, na verdade, de uma intervenção direta, poderosa e divina que agora opera de forma contínua e automática em seu favor.
O arcanjo Gabriel, o majestoso mensageiro divino, está neste exato instante depositando informações preciosas e sussurros de sabedoria diretamente no âmago da sua consciência, e é exatamente por esse motivo cósmico que esta mensagem sagrada chegou até você neste milésimo de segundo, explicando por que, de repente, você é inundado por momentos de uma clareza mental tão cristalina diante de situações incrivelmente complexas, e por que, muitas vezes, você simplesmente sabe as coisas com uma certeza inabalável, sem sequer conseguir explicar de onde provém tamanha sabedoria, pois Gabriel está cumprindo com absoluta maestria a sua sagrada atribuição de mantê-lo perfeitamente informado sobre tudo aquilo que você precisa saber no instante exato em que precisa saber. Simultaneamente, o arcanjo Rafael, o supremo curador celestial, está acelerando de maneira sobrenatural todos os seus processos de recuperação, tanto no plano físico quanto nas profundezas emocionais da sua alma, de modo que cada vez que o seu corpo físico cicatriza infinitamente mais rápido do que a medicina poderia esperar, cada vez que a sua mente exausta encontra um oásis de paz após atravessar desertos de ansiedade sufocante, e cada vez que um trauma antigo perde subitamente todo o seu poder de paralisar-lo sem que você precise de nenhuma terapia formal, é a mão luminosa de Rafael aplicando uma cura milagrosa que você muitas vezes atribui à sua própria resiliência humana, mas que possui o mais direto respaldo angelical. E o arcanjo Uriel, o formidável guardião da sabedoria divina, está iluminando os seus passos com um discernimento cortante em todos os seus momentos mais cruciais, enviando aquelas intuições viscerais que surgem do nada para salvar-lo de decisões desastrosas, dotando-o daquela capacidade inexplicável de ler as entrelinhas das situações e enxergar a verdadeira face das pessoas com uma precisão que transcende a sua experiência terrena, provando que ele está mantendo você equipado com uma armadura mental indestrutível para navegar por este mundo sem jamais perder a sua pureza essencial. Contudo, compreenda que a proteção angelical inabalável é apenas uma metade desta grandiosa equação cósmica, pois do outro lado do véu, nos reinos das sombras, algo igualmente monumental está ocorrendo por sua causa. As forças demoníacas, que normalmente atacariam com fúria implacável alguém que carrega o seu nível ofuscante de luz, estão agora recebendo ordens estritas e completamente diferentes que emanam diretamente do próprio Lúcifer, ordens emitidas após aquele seu sorriso involuntário ao reconhecer a sua força, ditando claramente para não tocarem em você, pois você é diferente. Não é como os outros humanos frágeis, que eles podem corromper com facilidade, já que você manifestou algo tão puro que nem mesmo o príncipe das trevas pode atacar sem ser forçado a reconhecer a sua própria derrota. Obviamente, isso não significa que você estará magicamente livre de todas as tentações terrenas, mas significa que os ataques espirituais diretos, massivos e coordenados que você vinha sofrendo de forma brutal no passado cessaram por completo, esclarecendo que aquelas temporadas sombrias, onde parecia que o universo inteiro conspirava contra você simultaneamente, com golpes vindo de todas as direções, sem nenhuma explicação lógica, não eram paranoia, mas ataques reais orquestrados para quebrar o seu espírito antes que você compreendesse o seu verdadeiro poder. Mas eles falharam miseravelmente, e agora o cessar-fogo absoluto foi ordenado não por respeito, mas porque a sua existência luminosa se tornou um lembrete insuportável de tudo aquilo que as trevas perderam. E atacar você seria forçar o mal a olhar para o doloroso espelho da sua própria queda colossal. A segunda e maravilhosa consequência prática que você viverá a partir de agora é o fenômeno da sincronicidade acelerada, um termo que o brilhante Carl Jung cunhou para descrever aquelas coincidências incrivelmente significativas que não possuem explicação causal lógica, mas que inegavelmente carregam um propósito maior, traduzindo-se naquelas situações mágicas onde a pessoa perfeitamente correta aparece exatamente no segundo em que você precisa, onde a informação vital chega pelos canais mais inusitados bem na hora exata e onde as oportunidades de ouro se alinham de formas que parecem ter sido esculpidas exclusivamente para você. Antes, você experimentava essas sincronicidades de forma esporádica, mas agora, prepare-se,
porque elas vão se intensificar de forma espetacular, simplesmente porque a sua frequência vibracional está perfeitamente alinhada com a altíssima frequência divina que organiza toda a realidade do cosmos, fazendo com que o universo conspire literalmente a seu favor em cada respiração. Marque as minhas palavras. Dentro dos próximos 90 dias, você vai testemunhar milagres diários, percebendo que as coisas corretas chegam às suas mãos no momento mais do que exato, com uma frequência tão assombrosa que aniquilará qualquer ideia de coincidência estatística, trazendo aquele trabalho impossível, aquela oportunidade financeira libertadora que rasga os céus quando você mais precisava, aquela pessoa especial que cruza a sua porta com as conexões perfeitas e aquela solução brilhante e definitiva para um problema antigo que aparece do nada, provando com absoluta certeza que nada disso é magia barata, mas sim a mais pura, divina e inegável recompensa cósmica operando na sua vida. Não é que o universo decida subitamente violar as suas próprias leis imutáveis apenas para beneficiá-lo de forma exclusiva ou arbitrária. A verdade profunda é que, quando você começa a operar a partir da sua pureza essencial e mais íntima, a sua vibração pessoal entra em uma sincronia perfeita e harmoniosa com a ordem subjacente e invisível da própria realidade. E essa ordem cósmica, por sua própria natureza, move e direciona recursos abundantes exatamente para onde existe uma inclinação genuína e uma ressonância verdadeira. Trata-se de uma física espiritual, uma força que é tão real, palpável e inegável quanto a própria lei da gravidade, embora seja menos visível aos olhos destreinados do mundo físico. A terceira grande consequência desse seu despertar é o que os grandes místicos e sábios ancestrais chamam de transparência do ego. Em condições normais e cotidianas, o ego atua como um filtro denso e limitante entre a sua verdadeira essência luminosa e o mundo exterior. Você cria inúmeras máscaras, representa diversos personagens complexos e tenta desesperadamente adaptar-se àquilo que você acredita que as outras pessoas esperam de você. E esse filtro constante consome uma quantidade massiva e exaustiva da sua energia vital, simplesmente porque você passa a vida inteira calculando, medindo e policiando a forma como deve se apresentar à sociedade. Mas, quando você tem a coragem de manifestar a sua pureza essencial, exatamente da forma brilhante como você fez, esse filtro pesado começa, mágica e gradualmente, a se tornar completamente transparente. O seu ego deixa de ser um obstáculo intransponível ou um muro defensivo e transforma-se num canal límpido e fluido. Você já não gasta mais nenhuma gota da sua preciosa energia fingindo ser o que não é, ou escondendo a magnitude de quem você realmente é no seu íntimo. Você passa a simplesmente existir, fluindo em sua natureza mais pura e verdadeira. E essa autenticidade crua possui um magnetismo tão avassalador que nenhum tipo de carisma artificial, treinado ou forçado, jamais conseguirá igualar. Como resultado direto disso, você vai começar a notar, com uma clareza cristalina, que as pessoas corretas e alinhadas com o seu propósito se sentem natural e irresistivelmente atraídas para a sua órbita, enquanto aquelas pessoas incorretas, tóxicas ou desalinhadas simplesmente se afastam e desaparecem da sua vida sem qualquer tipo de atrito, drama ou conflito. Isso não acontece porque você está fazendo algo de diferente de forma consciente ou calculada, mas sim porque a sua nova frequência autêntica atrai como um ímã tudo aquilo que ressoa com ela e repele, de forma automática e implacável, tudo o que vibra em dissonância. É um sistema de filtragem natural e divino que lhe poupará anos de desgaste emocional em relacionamentos incorretos e situações desgastantes. E então chegamos à quarta consequência, que é, sem sombra de dúvida, a mais importante e vital de todas, a ativação definitiva do seu grande propósito. Porque, entenda bem, a sua vida não é um evento aleatório no cosmos. Você não encarnou neste momento específico e turbulento da história humana por um mero acaso ou acidente biológico. Você foi posicionado aqui, de forma milimetricamente estratégica, no aqui e agora, porque existe uma transformação planetária de proporções épicas ocorrendo neste exato momento, e a sua frequência essencial e única é absolutamente necessária para que essa transição gigantesca ocorra com sucesso. O mundo inteiro
encontra-se num ponto de decisão coletiva sem precedentes. A humanidade pode escolher evoluir em direção a uma era de maior luz, compaixão, empatia e unidade, ou pode tragicamente regredir para as sombras da escuridão, da divisão e do conflito interminável. E essa decisão colossal não é tomada em salas fechadas de governos ou em reuniões secretas de líderes mundiais. Ela é tomada silenciosamente nos pequenos momentos do dia a dia, onde pessoas exatamente como você escolhem agir a partir da pureza em vez da corrupção, escolhem estender a mão para ajudar em vez de fechar os olhos e ignorar, escolhem amar incondicionalmente em vez de nutrir ressentimentos. E aquele seu ato silencioso e corajoso de há 9 dias não foi apenas uma ação isolada, foi um verdadeiro voto energético e cósmico. Você votou pela luz, pelo amor e pela unidade de todos os seres. E esse seu voto carrega um peso monumental no universo, porque provou nascer de uma autenticidade genuína e não de uma mera obrigação moral imposta por outros. Quando um número suficiente de seres humanos despertar e votar dessa mesma forma, a balança cósmica inclinar-se irreversivelmente em direção à evolução e à paz, e é exatamente por isso que você é tão estrategicamente vital e importante para o todo. Mesmo que a sua vida possa parecer ordinária ou comum na superfície ilusória do dia a dia, os próximos 90 dias trarão uma clareza avassaladora e transformadora sobre o seu propósito específico nesta terra. Não espere por uma revelação dramática e cinematográfica com vozes celestiais ecoando dos céus para declarar a sua missão sagrada. Em vez disso, será uma compreensão suave, gradual e profunda que emergirá silenciosamente de dentro do seu próprio ser. Você começará a notar, com uma sensibilidade aguçada, quais atividades e ambientes recarregam a sua energia em contraste com aqueles que a drenam implacavelmente, quais relacionamentos elevam o seu espírito em contraste com aqueles que o diminuem e o sufocam, e quais direções na vida se sentem fluidas e corretas em contraste com aquelas que geram uma forte resistência interna e desconforto. Siga essas intuições e sinais com uma fé inabalável, porque agora a sua bússola interna está conectada de forma direta, ininterrupta e absoluta com a mais alta orientação espiritual disponível. O seu sentido interno e apurado do que é certo ou errado já não se encontra contaminado pelas amarras do condicionamento social, pelo medo do julgamento ou pelas expectativas limitantes do mundo exterior. Ele é agora a expressão mais pura e cristalina da sua essência, perfeitamente alinhada com o seu propósito divino. Confie nessa voz interior, mansa e poderosa, muito mais do que em qualquer conselho externo, por mais bem intencionado que seja, mesmo que venha daquelas que a sociedade considera autoridades absolutas e respeitadas. E há algo ainda mais profundo que você precisa saber e interiorizar sobre esta janela sagrada dos próximos 90 dias. Algo de imensa magnitude que os arcanjos me mostraram quando perguntei especificamente sobre o seu destino. Será que você vai encontrar outras almas despertas, fortes e luminosas exatamente como você? Provavelmente não muitas. Talvez sejam apenas 3 ou 4 pessoas no máximo ao longo deste ciclo. Mas preste muita atenção. Quando o universo finalmente cruzar os seus caminhos e você as encontrar, o reconhecimento anímico será absolutamente instantâneo, profundo e inegável. Haverá algo indescritível no brilho dos olhos dessas pessoas, um espelho perfeito que refletirá exatamente a mesma luz, a mesma profundidade e a mesma sabedoria que você agora vê quando olha para o seu próprio reflexo. Será uma combinação rara e comovente de uma bondade infinita que sobreviveu bravamente às piores batalhas da vida, de uma força colossal que não provém da frieza ou da dureza de coração, mas sim da recusa teimosa e heróica em deixar-se corromper pelas sombras do mundo, e de uma paz interior tão vasta que não possui qualquer explicação lógica ou racional, especialmente quando se considera a magnitude de tudo o que eles já tiveram de enfrentar e superar em suas jornadas. E quando esse olhar de profundo reconhecimento se cruzar finalmente com o seu, o feitiço que foi meticulosamente desenhado para te aniquilar, para apagar a tua essência luminosa e arrastar-te para as profundezas do desespero, teve um desfecho que as mentes limitadas pelo ódio jamais poderiam prever. O próprio feiticeiro, o mestre das artes ocultas que foi contratado para selar o teu destino sombrio,
acabou por se curvar em reverente admiração perante a magnitude incalculável da tua energia. Aquelas pessoas, consumidas pela inveja, que pagaram o alto preço da tua ruína e investiram o seu tempo para ver o teu império desmoronar, estão neste exato momento a colher, com juros cósmicos devastadores, a mesmíssima ruína que com tanta malícia tentaram semear no teu caminho. E tu estás aqui. Tu permaneces de pé, infinitamente mais forte do que alguma vez foste, vibrando numa frequência de consciência tão absurdamente elevada que transcende a compreensão mundana e envolto numa armadura espiritual absolutamente impenetrável. Essa é a tua verdadeira realidade, cristalina e vitoriosa. Não é, de forma alguma, a realidade ilusória e aterrorizante que os teus inimigos tentaram desesperadamente criar para ti. Não é a narrativa de dor e derrota que a escuridão quis impor sobre os teus ombros. A tua realidade autêntica, aquela que pulsa nas tuas veias e brilha na tua aura, é garantida por forças celestiais incomensuravelmente mais poderosas do que qualquer bruxaria, feitiço ou maldição que a humanidade corrompida possa conjurar. Eles pegaram numa simples fotografia tua, uma imagem que carrega a tua essência, e entregaram-na nas mãos de um manipulador de energias densas, aguardando a notícia da tua destruição total. No entanto, o que aconteceu no plano espiritual foi um espetáculo de magia divina e justiça implacável. O feiticeiro, ao conectar-se com a tua imagem, não encontrou fraqueza, mas sim uma luz tão ofuscante e imaculada que terminou fascinado e paralisado pela tua resplandecência. Aqueles que financiaram esse ataque covarde estão agora a sofrer amargamente o mesmo tormento que encomendaram para ti, enquanto a lei do retorno executa a sua justiça infalível. E no meio desta tempestade invisível, tu despertaste para uma epifania gloriosa. Descobriste que és muito mais intocável, sagrado e protegido do que a tua mente humana jamais ousou imaginar. É exatamente assim que as engrenagens perfeitas do universo funcionam quando o próprio céu decide abrigar e proteger, debaixo das suas asas, um dos seus filhos mais corajosos. Os planos do inimigo falham miseravelmente e revertem-se com fúria divina contra os seus criadores. Nenhuma arma forjada contra ti tem a capacidade de prosperar no teu campo vibracional sagrado. Cada ataque invisível e tentativa desesperada de diminuir a tua luz converte-se instantaneamente numa inegável confirmação celestial de que tu és exatamente quem as forças superiores afirmam que és, uma alma escolhida, operando no plano terrestre, sob uma proteção divina tão espessa que nenhuma escuridão consegue penetrar. Se ao ouvires estas palavras reconheces que esta revelação cósmica explica, com precisão cirúrgica, uma série de fenômenos inexplicáveis e intuições que tens experimentado, se sentes no teu espírito imortal a verdade absoluta daquilo que acabo de partilhar, e se estás finalmente pronto para assumir o teu poder e caminhar conscientemente como o ser majestosamente protegido que sempre foste, então convoco-te a agir. Escreve o código sagrado 777 nos comentários para selar este decreto no cosmos e amplificar exponencialmente esta frequência de proteção divina na tua vida. Não deixes que este encontro marcado pelo destino termine num mero acaso. Subscreve este canal agora mesmo e ativa rigorosamente todas as notificações no sino para que possas continuar a receber revelações transformadoras sobre como a tua natureza de ser escolhido opera em dimensões que a maioria das pessoas sequer sonha existir. Mais ainda, peço-te que partilhes este vídeo com aquela pessoa que acaba de cruzar os teus pensamentos, alguém que suspeitas ter sido um alvo constante de ataques espirituais e que precisa desesperadamente de ouvir esta mensagem para saber que a sua luz brilhante é exatamente a força que a torna invulnerável à escuridão que tentam enviar-lhe. E agora, antes que voltes à rotina tridimensional, faz clique no vídeo que está a aparecer magicamente no teu ecrã agora mesmo para descobrires em detalhes fascinantes como toda esta colossal proteção espiritual não está apenas a atuar como um escudo bloqueando o mal, mas está ativa e magneticamente a atrair na tua direção oportunidades de vida que são tão milagrosamente perfeitas que parecem desenhadas milimetricamente apenas para ti, porque na verdade cósmica elas foram. Juntos, vibrando nesta frequência invencível, nós somos infinitamente mais fortes,
Agora você compreende a verdadeira magnitude que um simples ato de bondade pode ter no mundo ao seu redor, percebendo que cada ação sua reverbera na complexa teia das relações humanas de uma forma extraordinária. Você não é apenas mais uma pessoa passando despercebida pela vida. Você carrega uma empatia essencial e uma clareza de propósito que tem o poder real de transformar radicalmente a realidade de quem cruza o seu caminho, oferecendo conforto onde havia desespero e clareza onde havia confusão. Aquele gesto espontâneo que você fez sem pensar, acreditando ser algo absolutamente corriqueiro e pequeno, na verdade, reescreveu o dia de alguém, alterou trajetórias emocionais e criou uma onda de positividade que se expande silenciosamente, muito além do que os seus olhos podem ver ou a sua mente pode calcular. A sua bondade natural, muitas vezes testada pelas adversidades da vida, não é um sinal de ingenuidade ou vulnerabilidade, mas sim uma demonstração de imensa e inabalável força de caráter, manifestando-se através de um indivíduo corajoso que escolhe ativamente a compaixão em um mundo que, com demasiada frequência, se mostra cínico, indiferente e apressado. Se essa reflexão íntima toca algo profundo em seu interior e confirma as intuições mais verdadeiras que você sempre teve sobre a importância de ser uma presença positiva e estabilizadora, reconheça, com humildade e orgulho, que você opera com um nível de inteligência emocional, resiliência e cuidado que é genuinamente raro, precioso e desesperadamente necessário na nossa sociedade atual. A sua pureza de intenções não é, e nunca foi, uma fraqueza. Ela é, de fato, a força motriz mais poderosa que existe para unir as pessoas, construir pontes sólidas onde antes havia abismos de desconfiança e trazer uma esperança tangível para os momentos mais sombrios e difíceis da experiência humana. Para quem chegou até aqui nesta jornada de reflexão e deseja aprofundar esse autoconhecimento, aprendendo a desenvolver de forma consciente e intencional a sua capacidade de impactar o mundo com empatia, respeito mútuo e solidariedade, saiba que o primeiro passo é reconhecer o próprio valor e continuar cultivando essa clareza mental e emocional todos os dias, através de práticas de atenção plena, autoconhecimento e autoaceitação. Se você sente que finalmente chegou o momento de amplificar as suas conexões humanas, de abraçar a sua autenticidade e de usar a sua luz própria para guiar não apenas a sua jornada pessoal de crescimento, mas também para inspirar, elevar e apoiar a comunidade ao seu redor, saiba que o caminho está totalmente aberto para a sua evolução pessoal e para descobertas maravilhosas sobre o seu próprio potencial transformador. Reconheça hoje mesmo que as suas ações diárias, por menores que pareçam, têm um peso tremendo e um significado profundo, e que a sua escolha consciente pela bondade diária é plenamente capaz de desfazer barreiras históricas de incompreensão, curar feridas emocionais e resolver conflitos silenciosos entre as pessoas que compartilham este espaço com você. Escreva nos comentários a palavra transformação ou o número 7, se você se compromete integralmente a continuar sendo essa força positiva inesgotável e se deseja espalhar essa mensagem vital de humanidade, compartilhada, amor prático e responsabilidade afetiva para todos os cantos. Inscreva-se neste canal agora mesmo, faça parte da nossa comunidade em crescimento e ative todas as notificações para continuarmos juntos, passo a passo, nesta fascinante jornada de desenvolvimento, explorando semanalmente como a nossa essência verdadeira e as nossas atitudes diárias podem, de fato, gerar mudanças reais, sustentáveis e profundas na estrutura da nossa sociedade. Compartilhe este vídeo imediatamente com aquela pessoa especial na sua vida que também demonstra uma bondade genuína em cada olhar, que acolhe sem julgar e que muitas vezes transforma a vida dos outros sem sequer perceber o tamanho colossal do seu próprio impacto positivo no mundo, porque pessoas que buscam ativamente o bem, que valorizam a integridade e que lutam por um amanhã melhor, precisam urgentemente se reconhecer, apoiar umas às outras com firmeza e formar uma rede de solidariedade inquebrável para enfrentar os desafios complexos e as incertezas do dia a dia com coragem e união. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo para descobrir novas e eficientes formas de aplicar essa empatia transformadora na sua rotina prática
E entenda como a adoção de pequenos hábitos positivos pode atrair oportunidades brilhantes e conexões autênticas que vão revolucionar a sua perspectiva de vida, a sua carreira e os seus relacionamentos nos próximos 90 dias, de maneiras que você mal pode começar a imaginar ou sonhar. Juntos, construindo um mundo firmemente baseado no respeito mútuo, na escuta ativa e na compaixão incondicional, somos infinitamente mais fortes, mais resilientes e perfeitamente capazes de deixar um legado brilhante e duradouro para as próximas gerações que virão.